Bom dia a todas e a todos, sejam todos bem-vindos a essa live que o Dr. César Brito, ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, nos concedeu e que também é padrinho de uma ADIM que foi distribuída pela Ordem dos Advogados do Brasil a pedido do Cadeiro Rui Barbosa Moreira Lima. E nesse momento estamos aqui reunidos com um advogado e jornalista militante da causa política desde os anos da ditadura, já nasceu na ditadura, e ele também vai participar aqui da nossa live agora. E o nosso assunto hoje é esse aqui. O assunto é os militares perseguidos políticos pelos próprios companheiros de quartel. Ou seja, nós vamos tratar por que os militares foram perseguidos pelos seus companheiros de quartel. Vamos abranger os oficiais perseguidos, os sargentos perseguidos e os cabos perseguidos, que são vítimas de uma perseguição e de um ranço continuado até o dia de hoje, porque não há dúvida de que houve um golpe militar que foi dado pelo general Olímpio Mourão Filho e que depois Castelo Branco assumiu o poder e que prometeu entregar o governo ao povo no dia 31 de dezembro, quando terminasse o mandato do governo João Goulart, mas ali ele deu golpe dentro do golpe, se perpetuou no poder e não entregou o governo ao povo e depois entregou o governo para os outros militares, que a gente sabe muito bem quem foi, que foi o general Costa e Silva, depois o general, quem veio depois do Costa e Silva, você lembra? Depois do Costa e Silva veio, primeiro era o presidente João Goulart, a quem eles deram o golpe foi organizado pelo general Olímpio Mourão Filho, que escreveu o Diário do Golpe por todo o Brasil afora, viajando 2 anos, cooptando golpistas. Depois o golpista Mor assumiu que foi o Castelo Branco, logo em seguida veio o general Costa e Silva e depois teve o general Médici, onde tivemos uma das maiores torturas, que é o Médici. Depois tivemos também o Geisel, que unificou as torturas com a Escola das Américas, e nós temos aqui uma figura emblemática, que é o general Amaury Cruel, que era o padrinho do filho do João Goulart, que de manhã cedo ligou para o João Goulart, que estava no Rio Grande do Sul, e disse que não teria golpe. Quando foi por volta de 11 horas, recebeu 6 malas de dólares dos agentes norte-americanos e ligou de volta para o então presidente João Goulart, dizendo que não estaria mais ao lado dele, porque achava que as tropas norte-americanas se encontravam dentro do território brasileiro. Depois tivemos o presidente do Serviço Secreto, quase todos eles foram, tivemos o presidente Figueiredo, que veio, então, a primeira lei de anistia. Mas, por falar nisso, vamos falar também um pouco de torturas. E, por falar em tortura, nós temos um dos torturadores, que foi o general Brilhante Ustra. Porque uma coisa precisa ser feita, ser dita. Os militares dizem que a Comissão da Verdade foi criada somente para ouvir os militantes, somente para ouvir a esquerda. Isso é uma mentira muito grande, porque a Comissão Nacional da Verdade estava aberta para ouvir, desde o delegado Fleury, ao Brilhante Ustra, ao próprio coronel Magalhães, que torturava na Vila Militar aqui no Rio de Janeiro, pessoas inocentes que eram presos na madrugada pelas patrulhas do Exército, e ele colocava um fio no calcanhar do cidadão para depois mandar dar choque apenas porque ele estava chegando em casa atrasado, porque ia para a padaria.
fazer pão, ia para a patrulha, a Vila Militar prendia e no outro dia mandava assassinar nos fundos do quartel. E temos aqui o coronel Costa Jacarandá, também torturador quanto mais do DOI-CODE. Aberto essas preliminares, o assunto é esse, eu vou então pedir ao doutor Washington que faça as suas apresentações e em seguida vamos ouvir o nosso presidente do Conselho Federal, doutor César Brito. Bom dia a todos. Bom dia, meu nome é Augusto Machado, eu sou presidente de honra hoje, licenciado do Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro e também advogado, trabalho na área militar, exatamente na área de anistia, tenho um histórico de ter trabalhado na Organização Nacional pela Anistia e na Liga de Direitos Humanos, e, enfim, estamos aqui para falar um pouco sobre o que foi e o que não foi esse golpe. Porque o grande problema que eu encontro é que a juventude não acredita que houve golpe. Naturalmente, nós temos que pensar da seguinte maneira. Se um jovem nasceu em 1964, ele, em 1970, tinha 6 anos de idade. Estamos aí com o nosso presidente Anastácio Médici, mandando matar, mandando torturar, mandando fazer tudo isso, e com uma censura enorme de imprensa. Ora, o jovem com 6 anos de idade não tem nem ideia do que é. Quando chega em 75, ele está com 15 anos, ele só passou por um período de repressão, com também a censura aí calada, funcionando a imprensa calada. Quando chega em 80, ele já está com 16 anos, mas ele ainda não ouviu nada, ele não ouviu nada. Aí vai para o quartel receber lavagem cerebral. Vai para o quartel receber lavagem cerebral, dizer que os comunistas não valem nada, enfim, todo esse tipo de coisa que a gente já está acostumado, né? E quando chega em 85, ele com 21 anos, ele ouve falar que finalmente temos diretas e que vamos ter a abertura, e ele vai se perguntar, abertura de quê? Se nunca ouve nada. Eu nunca ouvi falar que tivesse ocorrido tortura, repressão, prisão, ditadura, nada. Ele não ouviu nada, não aconteceu nada. Não houve guerra do Caparaó. E até hoje ele não acredita, como muita gente diz, eu nunca fiz nada, nunca fui preso, eu andava tranquilamente pelas ruas. Tinha segurança? Sim, tinha segurança, eu acredito. Sim, mas ao mesmo tempo, qualquer um que falasse qualquer coisa... Morria, sumia, desaparecia. Aí o pessoal vem falar de Cuba, né? Mas lá em Cuba o Fidel era um ditador e não se podia falar nada. Não podia lá, não podia aqui. Qualquer ditadura é igual. Seja de esquerda, seja de direita, não importa o regime que esteja, se é ditadura, é ditadura. Mas só que aqui no Brasil a ditadura foi muito pior. E quem pode contar isso tudo é o nosso querido doutor Bezerra. Obrigado, doutor César Brito. Por favor, tenha a palavra. Obrigado, doutor Washington. Preparado. Já vai aparecer. Bom dia a todos e todas, não sei se já me escutam. Bom dia, doutor. Prazer, satisfação, Bezerra. E também Prazer. agradeço esse momento precioso que o senhor nos concede, porque o senhor é uma grande mão a nosso favor aí ao longo dessa causa demorada que não acaba. Estamos aí com 60 anos de ditadura e continuamos sofrendo
e continuamos vendo jovens nascerem, crescerem e dizerem e ouvirem nos livros escolares, como fez o nosso recém-ministro, que queria aprender o pessoal do STF, dizer que nos livros históricos que ele mandou editar, não existiu golpe militar. Por favor, prossiga. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar com você, Bezerra. É um prazer também estar com você hoje, debatendo esses assuntos que são fundamentais para o hoje e para o amanhã. Quando nós falamos no passado, muita gente vai, mas vamos deixar a questão do passado. Não é verdade. Se nós não compreendermos os passados, os erros e os acertos do passado, nós não iremos repetir os acertos e o grave, repetiremos nossos erros. Falar de crimes contra a humanidade no hoje e punir quem o cometeu no passado é o sucesso de que no futuro não se repetirá. Há uma frase que eu gosto muito, dizendo assim, que o futuro da tortura tem relação direta com o futuro do torturador. Se o torturador um dia souber que vai ser perdoado pelo seu crime, vai ser anistiado pelo seu crime, ele continuará torturando. Essa é a lógica internacional dos combates ao crime contra a humanidade, que diz assim, nem o álibi do tempo, nem o álibi da fronteira poderá salvar aquele que comete crime contra a humanidade. Isso é a garantia de futuro. Recentemente eu assisti um bom documentário sobre o contador nazista lá de Auschwitz, que foi processado com 95 anos de idade. E a Alemanha compreendeu isso. Não importa o tempo, o importante é saber que quem comete crime contra a humanidade jamais estará a salvo. Isso é a garantia para a juventude, é a garantia para o futuro. Por isso que esses temas são muito importantes. No sentido na justiça de transição, nós temos alguns conceitos. É preciso a memória e a verdade, e o Brasil demorou muitos anos para debater o tema da memória e da verdade. O segundo item da justiça de transição é a reparação àqueles que resistiram, é o tema que nós vamos discutir hoje, porque é preciso que a sociedade agradeça àqueles que resistiram, é preciso que a sociedade agradeça àqueles que lutaram pela democracia, com sangue, suor e lágrimas, com risco de vida, como de fato acontecera, como você bem iniciou sobre os crimes, vocês dois, né, sobre os crimes cometidos. E a outra, punição. São requisitos que são fundamentais para a justiça de transição. E o quarto é que a justiça de transição tem que ser justa, com direito de defesa, toda essa questão. Mas não pode... tem uma frase que é assim, não se pode confundir anistia com amnésia. É preciso anistiar, mas não podemos ter amnésia sobre o tempo passado. Então, o que nós vamos tratar aqui é esse item importante da justiça de transição, que é reparação. A reparação àqueles que resistiram, nos casos, os militares. Por isso, eu agradeço o convite e dizer que estar aqui é, para mim, um ato de sobrevivência também, porque vivo no hoje e não quero a repetição no hoje das questões do passado, por conta dessa corrente que vocês bem lembraram, negacionista, né? Que nega-se o que aconteceu, nega-se que houve tortura, nega-se que houve ditadura, nega-se que houve censura, nega-se até que houve o nazismo. Olha que coisa mais estranha que nós estamos vivendo. Nega-se a ciência. Hoje passa a ser revolucionário dizer eu confio na ciência. Olha que mundo nós temos e como esse debate é absolutamente importante. Estou assim, à disposição de vocês para continuarmos conversando cada vez mais sobre esse tema. Obrigado pelas suas lindas palavras. E eu vou dizer um negócio para o senhor. O exército romano nunca ficará livre da peste de ter assassinado aquele homem há 2020 anos atrás, assassinado num julgamento em praça pública. Por quê? Que crime aquele homem cometeu? Aqui no Rio de Janeiro, o capitão do Exército, da PM, assassinou o Pedreiro Amarildo porque achava que ele sabia onde estavam escondidas as armas do tráfico. Matou o homem inocente, sob tortura. Um torturador, doutor César Brito, ele é um anticristo. Um torturador não pode de manhã cedo, na delegacia ou na carceragem,
torturar um preso sob suspeita de A ou de B, e quando chegar à noite, cortar a Bíblia debaixo do braço, chegar lá e dar o dízimo para o pastor e dizer que está perdoado, porque é um anticristo. E Jesus Cristo já tinha dito: tratar o irmão como a si próprio. Por falar em golpe rapidamente, o general Olímpio Mourão Filho, quando viajou 2 anos antes do golpe, coapitando as autoridades, ele escreveu um livro chamado O Diário ou a Memória de um Revolucionário. Conta todo mundo aqui que ele coapitou para dar o golpe. Se não tivesse existido o golpe, não existia um livro chamado A Ditadura dos Generais. Está aqui, está escrito. Não dá para rasgar, não dá para esconder. Se não tivesse existido o golpe, Antônio Carlos Magalhães, José Magalhães Pinto, dono do Banco Nacional, não tinham proposto ao senador norte-americano que mandava no Brasil, em que, se as tropas desembarcassem no Brasil, nós dividiríamos o Brasil em 2, como dividiram a Coreia em 2, Coreia do Norte e Coreia do Sul, e como dividiram o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, porque aí ficaria mais fácil para os Estados Unidos mandar aqui dentro nas tropas nossas. Também temos a ditadura dos quartéis, que existe até hoje. Eles acham que continuam sendo ditadores e que a democracia não existe no Brasil. E aonde foi parar as pessoas que saíram da base aérea do Galeão, que estiveram lá na base aérea do Galeão, que embarcaram no Hércules 56 para a Argélia, fugindo do Brasil, asilados na Argélia. E está ainda aqui um livro velho, mas ainda conta a história do golpe de 64. Então não temos como a gente tentar esconder essa história. E temos muitos que foram torturados e que foram ouvidos, essa foto aqui é uma delas, que foram atendidas pela do testemunho, porque sofreram cárcere privado na antiga República do Galeão. E o correto é que eles dão o nome das pessoas. Você foi torturado por quem? Eu fui pelo Munier, eu fui pelo Coronel de la Moura, eu fui pelo Tenente Marcos, eu fui pelo Tenente Gilmar. Então, esses homens torturaram de maneira continuadamente. E também vamos falar um pouquinho sobre a verdade, sobre a expedição da Portaria 1024. A Portaria 1024 foi editada pelo brigadeiro Eduardo Gomes com vingança contra os cabos da FAB, porque o cabo da FAB deu um tiro na região escrotal dele, ele perdeu a capacidade potencial masculina, ficou impotente, não podia namorar, não podia casar. E o que ele fez? Quando ele foi, ele falou: a partir de hoje, nenhum cabo vai ficar na Força Aérea mais de 10 anos, não vai ter filho na Força Aérea, porque eu não quero estar vendo filhos de cabo aqui e eu não quero ter cabo. Eu não posso ter filho. Mandou derrubar as casas dos cabos da FAB, que ficava no final da Vila dos Sargentos, e todo cabo, com 8 anos, ele mandou embora. Mas tinha cabo que era muito produtivo. E o comandante aceitava que ele reengajasse pelo último ano para chegar a 10 anos. Quando ele estava com 9 anos e meio, ele tinha um filho. O brigadeiro sabia que a mulher, o brigadeiro das Gomes, sabia que a mulher dele estava internada em determinado hospital. Ele mandava que o coronel demitisse o cara com 9 anos e meio, e com um filho nas costas, e pagando pensão militar. Os brigadeiros furtaram a pensão militar que os cabos pagavam, porque os cabos pagavam todos os meses a pensão militar no seu contra-chefe. Agora, quando o Brasil se tornou independente, Dom Pedro I disse: esse é o povo do Brasil. Índio, negro, quem está aqui é o povo brasileiro. Mas as nossas autoridades criam um ranço e vêm matando, assassinando jovens, negros, brancos, inocentes, nas favelas, nos quartéis, no período de tortura. Então, as nossas autoridades e a nossa polícia precisa
fazer um exame de consciência, que quando o governador quer pedir voto, ele vai na comunidade pedir voto. Depois que ele é eleito, ele faz como fez o cidadão governador Cabral e bota o cadeirão para dar tiro na população. O cadeirão precisa acabar no Brasil. Os voos com helicópteros rasantes em cima dessas comunidades, dando tiro de ponto .50, precisa acabar nesse país. Porque essa tortura, ela é transmitente do período da ditadura. Ela é remota de lá para cá. Diga, então. É interessante tudo isso que foi colocado para dizer, mas nós temos que pensar sobre vários aspectos. Primeiro que, primeiro torturado, preso justamente, depois torturado, depois morto, que nós conhecemos foi Jesus Cristo. Que a história nos conta que esse é o primeiro julgado de forma indecente, tá? Preso de forma imoral e morto de forma maquiavélica. Quer dizer, esse é o primeiro ponto. Mas o ponto principal que nós temos que colocar é o que o poder está exigindo dessas pessoas. Não é tão somente o poder militar, o poder do mando militar. Aí já passa a ser o poder do mando político, o poder do querer o golpe, como nós estamos sofrendo hoje no Brasil. E nós temos que aproveitar para denunciar esse golpe que existe hoje no Brasil, onde o presidente da República, e não sei como chegou lá, mas chegou a ser presidente da República, foi eleito democraticamente de alguma forma, através de fake news ou através de mídia, não importa, mas foi eleito, tá? E já sofreu um golpe que já não manda, quem manda é o triunvirato que lá está. Então nós temos um triunvirato, generais mandando e já milhares de militares ocupando os principais postos e cargos dentro do governo, ou seja, na realidade o que nós estamos passando no dia de hoje, e nós estamos hoje em agosto, 17 de agosto, né, o que nós estamos sofrendo hoje, e sabemos que é uma verdade, é que há uma intervenção militar no Brasil. O que nós temos é um presidente fantoche, tá? Um presidente que fica falando de cloroquina, de gripezinha, enquanto as 100 e tantos mil brasileiros vão morrer, vão chegar a 200 mil mortos, por uma imbecilidade, tá? Por uma falta de ação, ou melhor, uma inação. Eu não falo nem omissão, estou falando inação. E enquanto tem um grupo de generais mandando, num país que hoje você pergunta quem é o ministro da Saúde, não se sabe, é um interino, um professor, um general. Sim, mas é um general que nem médico é. Você pergunta quem é o ministro da Justiça, não se sabe quem é o ministro da... Ou seja, eu já, dentro dos meus 68 anos, eu posso dizer que eu sempre soube dizer todos os ministros, todo mundo sabia dizer. Hoje ninguém sabe nada, não existe nada. Esse arremedo de democracia existe. O que sim nós sabemos é que existe uma senhora chamada Damares, e essa senhora ela veio a mando da presidência da República, não sei de quem, para torturar outra vez aqueles que já tinham sido torturados em 68, 67,
Vocês me escutam? Abordam. Ok, estamos ouvindo. Pode falar, Marcelo. O senhor está ouvindo, doutor César? Estou sim. Então, vocês dois fazem um link muito importante sobre aquela introdução que fizemos de forma absolutamente comum, quando se fala sobre a importância de conhecer o passado, como ele reflete no presente, e o presente sempre exige de nós a ação para que, que o futuro não reproduza aquilo que entendemos errado. E aí vocês tocam num tema muito importante, que é da tortura. E aí justifica na questão da tortura a razão por que a OAB, quando tive a ordem de presidir, ingressou com a DPF 153. Qual era o sentido da DPF 153? É exatamente essa, de dizer que a tortura é crime contra a humanidade, que a Constituição brasileira, ao dizer que a tortura não pode ser objeto, o torturador não pode ser objeto de graça ou de anistia, dizendo isso no seu corpo permanente, não poderia, como de fato não pôde, anistiar aqueles que cometeram crime contra a humanidade. Como a Corte Interamericana de Direitos Humanos disse na questão, ao analisar a questão do Araguaia, a questão de Vladimir Herzog. Então, porque a tortura, na compreensão moderna e internacional, não pode ser repetida, não pode ser compreendida, não pode ser aceita, não pode ser divulgada, e por justamente não termos punido, vocês colocam muito bem, ela é repetida diariamente, é repetida normalizada nas delegacias, nas comunidades pobres, nas favelas, em relação aos povos indígenas, porque as pessoas não podem relativizar e normatizar esse crime contra a humanidade. E esse é o sentido do ingresso da DPF 153. Mas quando vocês falavam, eu lembrei de um episódio muito importante também. Quando, na presidência, em razão da repercussão da DPF 153, eu estava numa reunião no Paraguai. E, para surpresa minha, fui convidado pelo ministro da Defesa, até um general lá no Paraguai, para ir ao seu gabinete. E fui. E ele, muito feliz, muito consciente do seu papel, disse: olha, Brito, eu tenho acompanhado as notícias do Brasil e vocês têm a mais absoluta verdade. Tanto é que aqui nós abrimos também os arquivos. E aí mostrou a universidade dentro do seu gabinete, e é dentro do meu gabinete para mostrar que é para valer, para mostrar que não estou fazendo brincadeira. Então estavam vários estudantes, vários professores lá se debruçando sobre o papel da ditadura militar. Ele fez por dois motivos, Brito, e eu achei muito interessante o segundo, porque o primeiro eu disse isso: é preciso conhecer para não repetir. O direito à memória e à verdade é um requisito fundamental para a justiça de transição. Mas ele fez, mas tem um outro que é muito importante. É para demonstrar que não foram as Forças Armadas, enquanto instituições que fizeram, foram alguns setores das Forças Armadas. Porque se eu não conto, como general que sou, eu passo a ser contaminado por uma prática que eu não fiz, por uma prática que eu discordo. Então, para resguardar os nomes das Forças Armadas, eu tenho que separar o joio do trigo. Eu achei isso muito importante, é de uma consciência muito importante, e que as pessoas no Brasil têm que compreender, principalmente aqueles que integram as Forças Armadas no hoje, porque já não está mais vinculado lá. As Forças Armadas têm feito um papel muito importante, não tendo por que essa necessidade de defender um passado obscuro, um passado criminoso que foi minoritário. E não sei por que ainda resiste, separando o joio do trigo, e reconhecer o papel daqueles militares que resistiram à ditadura militar. Aqueles militares que disseram: não, eu prefiro a liberdade, eu prefiro a legalidade. E esse é um tema que ainda, findo a ditadura militar,
com a Constituição de 88, mesmo a Constituição de 88 expressamente dizendo que os militares são anistiados, que recuperarão as suas patentes, porque a patente, você, quem é militar sabe muito bem disso, é como a roupa, aliás, é a pele. A patente é fundamental, e a Constituição fala isso. Você, anistiado, você recupera a sua patente, o seu posto, ou na ativa ou na reserva. Aí criaram, como forma punitiva para os militares que resistiram, um sistema, um regime especial que não vai nem para a reserva, nem para a ativa e nem recupera a patente. Recupera economicamente a patente. E a questão não é econômica, a questão é de compreensão da importância da patente na vida do militar e o esforço que o militar tem. E mais grave ainda, aqueles militares que resistiram, que é anistiado desse regime esdrúxulo, esse regime especial, criado por lei, não pela Constituição, não tem direito à pensão, suas famílias. Então, ele não foi para a ativa, não foi para a reserva. Estão indo, não tem direito à pensão para suas famílias. O exemplo típico que você bem lembrou é do grande combatente, do grande resistente, e que me convenceu da causa, que foi o brigadeiro Moreira Lima. Então, por isso que esse tema é importante que o Supremo reflita, que o Judiciário reflita sobre essa separação. Porque se nós não separarmos, ficará sobre essa mancha sobre as Forças Armadas Brasileiras de que ela foi, toda ela, e não setores dela, conivente com a ditadura civil-militar. Aliás, quando nós falamos civil-militar, nós estamos dizendo também que civis apoiaram a ditadura militar, e alguns exemplos são muito claros, já conhecidos, de civis participando, inclusive das sessões de tortura, como algumas empresas privadas. Doutor César Brito, eu quero dizer... Existem alguns aspectos que o senhor tocou, doutor César, que eu gostaria de estender um pouquinho. Em primeiro lugar, eu quero falar dos mortos-vivos. Tá? O que eles não podem, dentro do regulamento militar, é dizer que a pessoa ela foi excluída por indisciplina, mesmo já tendo mais de 10 anos, e ela é excluída, e isso durante o golpe de 64, foi o que mais ocorreu, eles excluírem aqueles militares com mais de 10 anos e os colocarem como se na reserva estivessem, mas mortos, sem que tivessem sido mortos, dando pensão para as suas viúvas. Quer dizer, a viúva daquele que foi excluído, ela está recebendo com o marido vivo e consta ela viúva, então ela recebe a sua pensão, como nós temos vários casos nos nossos escritórios, ela recebe as pensões delas de maridos vivos dados como mortos, sem ter absolutamente nada, sem ter... ele está vivo, está andando pela rua, ele vai junto com a mulher ao banco, olha, eu quero fazer um crediário ou um crédito, alguma coisa. Não, a mulher pode porque ele está morto. Ele está falando ali, mas oficialmente ele é morto. Não existe. Esse aspecto, o aspecto da patente também, das promoções aqui de ter direito como se nativo estivesse, como diz o artigo 8º das ADCTs, eu tenho que atualizar, não pode se deixar um cabo que saiu como cabo em um momento e a turma dele já chegar suboficial e ele continuar como cabo. Então, e às vezes o superior, quer dizer, ele era superior até um soldado, e aquele soldado vai a suboficial, vai a tenente-coronel mesmo, como ia pela escola em Curitiba, e ele continuou como cabo. Ele acaba tendo que prestar continência para um que era inferior hierarquicamente a ele. Esse aspecto tem que ser colocado. O senhor bem colocou, as Forças Armadas, elas estão aí, mas não em consonância com alguns grupos dentro da própria Forças Armadas. Existem grupos determinados, prontos para a prática de tortura. Agora, isso tudo incentivado com mais armamento, mais lutas
nós temos que ser violentos, temos que acabar isso com a violência. A violência não vai chegar, não vai nos levar a lugar nenhum. Enquanto não houver uma anistia, um entendimento que as coisas têm que acabar, tem que passar como passou com o Getúlio, com o Juscelino, que o Juscelino anistiou, esquece. Agora vamos começar a vida nova. Vamos começar a vida nova. Se não for para começar a vida nova, tá? Efetivamente o nosso Senhor vai parar o Brasil. Esse ranço, esse ódio entre grupos que estão hoje na ativa e já na reserva, os torturadores e os torturados, que além de torturados, hoje estão sendo retorturados, ou seja, outra vez estão querendo tirar o pouco que deram, e ainda, além de tirar o pouco que deram, que é vamos dizer, os proventos de reserva, sem a devida reparação, vamos dizer, ainda tiram a possibilidade do uso dos hospitais. Entendeu? Com Alzheimer, com tudo, e também não tem hospital. E isso, quer dizer, é uma tortura em cima de uma tortura, é o que nós não podemos admitir, por isso nós estamos nessa live. Quero pedir ao senhor, doutor, nós estamos chegando ao final, mas eu estou fazendo um pedido à ministra Damares, ao presidente da Comissão de Anistia, ao presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, e também um pedido ao ministro da Defesa. Parem, por favor, parem de perseguir cabos da FAB que entraram lá antes deles, que construíram os prédios da FAB. Esses homens já estão velhos, muitos já morreram. Esses que foram mandados embora, que foram perseguidos políticos, porque eles não tinham movimento político contra João Goulart. Na CAFAB, na Casa dos Cabos da FAB, não tinha nenhum armamento. Quem inaugurou a Casa dos Cabos da FAB foi o ministro da Aeronáutica, na época do ministro Abelardo de Mello, que era o ministro da Justiça, e o brigadeiro, comandante da Aeronáutica, junto com o brigadeiro Rui Barbosa Moreira Lima. Esse ranço não pode prosseguir. Nós precisamos fumar o cachimbo da paz. Os sargentos que estão reformados, os militares que estão na ativa, precisam tratar os perseguidos políticos como vítima de um grupo anterior a eles e não nos concederem carteira de identidade com a tarja de militar anistiado, porque a Aeronáutica fez uma divulgação dizendo que quem é anistiado político não tem direito a ter crediário, a comprar fiado, porque todas as anistias estão sendo desmobilizadas pela ministra Damares, como ela vem anunciando. Ela está fazendo um serviço para o nosso Brasil. Agora eu peço que a FAB, que a Marinha e que o EB mande para os julgamentos coronéis, generais, brigadeiros ou capitães que nos torturaram, que estavam presentes nos papéis. Agora ela manda um tenentinho, manda um capitãozinho que desconhece totalmente a verdade dos fatos, e ele chega lá dizendo que não teve golpe, que não teve ditadura, e a ministra acata tudo o que eles dizem. Existem 7 oficiais julgando anistiado político, e mais uns 10 rapazes da AGU e da PGR pagam com erário do governo, para fazer julgamento de uma história que eles não viram. Eu encerro a minha fala, fico muito feliz em ter nos dado esse momento e passo a fala para o doutor Washington Machado e fico de devendo um café. Tá ótimo. Nós agradecemos, eu agradeço profundamente a oportunidade de estar falando com o senhor e esperamos contar com a sua ajuda também em Brasília, na defesa dos nossos injustiçados, dos nossos velhinhos, tá? Que estão desesperados, perdendo a única fonte de renda que tem aos 70 anos, aos 80 anos.
estão perdendo essa fonte, tá? E também perdendo o direito ao hospital. Estão perdendo fruto de quê? De uma perseguição que não há necessidade. Tá? Deixa que se esgote pela própria vida. A própria vida, ao se esgotar nessas pessoas, estará já acabando com toda a sua história de anistia. A própria vida vai acabar. Gente, a própria história. Não há necessidade de nenhuma Damares excluindo ninguém. Não há necessidade. Deixa o Senhor, Deus, cuidar de todos nós. É só isso que nós queremos. Muito obrigado, senhor. Eu quero mais uma vez agradecer e a oportunidade de dizer que a tarefa militar é uma tarefa muito importante. A Constituição assim diz, a história diz assim. As Forças Armadas têm um papel de proteção das nossas fronteiras, de proteção da integridade do país. E agora, com tarefas também complementar, na ajuda de restauração da infraestrutura. Até alguém me perguntou, mas por que está cuidando da infraestrutura? Porque isso também é importante, o aprendizado de engenharia. No momento de guerra, você tem que saber como recuperar uma ponte, como fazer uma estrada. Então, tudo isso é uma tarefa muito importante. Mas é preciso separar essa tarefa fundamental das Forças Armadas da tarefa ilegal praticada por alguns representantes das Forças Armadas. Porque se nós não fizermos a separação, e se as pessoas não compreenderem isso, o exemplo que eu falei do ministro da Defesa do Paraguai, que quis apurar para fazer essa separação, vamos criar uma confusão muito grande. E nesse tema dos militares que resistiram, dos militares que acreditavam, e aí alguns morreram acreditando e lutando, sem compreender porque não houve a retribuição da sociedade à sua luta, não da sociedade, das instituições, porque a Constituição já disse, já que a Constituição fala em nome da sociedade, que deveria ser anistiados, em dois momentos importantes. Na Emenda Constitucional 26 de 85, que convoca a Constituição, e lá expressamente, já que nós estava convocando a Constituição e falava na conciliação nacional, de que havia uma anistia para os militares, expressamente com recuperação das patentes, voltando para ativa ou para reserva, e não esse sistema inconstitucional do regime especial de anistiado, criado por lei na época do Fernando Henrique Cardoso, em que não está nem na ativa nem na reserva. E como vocês bem colocaram, sequer com direito a morrer, ao hospital, ou a morrer, porque a sua família ficaria desamparada. Por isso que essa luta é uma luta ainda persistente. Quando eu tive a honra de presidir a OAB, ingressei com duas ADPF, uma em relação aos torturadores, nessa lógica de que os torturadores precisam saber que seus crimes jamais serão perdoados, isso é uma garantia para o presente e para o futuro, e a DPF que busca dizer que não foi agasalhado pela Constituição o raciocínio do regime especial excludente. A outra luta, e vocês bem colocaram, é do cabos e soldados e do sargento. A história demonstra, e pela reação a reação do militar e os documentos que foram acostados aos processos, e principalmente a história, que um dos pretextos para o golpe de 64 foi a quebra da hierarquia quando Jean Goulart participa do comício e diz que ao preferir os cabos e soldados e os sargentos, se quebrou a hierarquia. E essa foi uma das razões utilizada por algumas alta-patentes. Ora, se isso é verdade, na própria argumentação dessas pessoas, mais um motivo para reconhecer que o vitorioso golpe de 64, havia perseguição àqueles que, cabos e soldados, quebraram a hierarquia. Por isso as portarias daquela época, dizendo, olha, não podemos mais permitir que eles continuem, precisa fazer uma renovação, a perseguição para que não fossem mais filiados às associações, e os documentos demonstram muito isso. Não pode se filiar, não pode... Porque a associação fortalecia setores. Aliás, até não se podia
casar sem autorização, muito tempo se tinha essas regras, a subordinação era tão grande que extrapolava a vida dos quartéis para vidas pessoais, né? E por isso, de certa forma, houve uma perseguição posterior para acabar com essa organização de resistência. Por isso, na minha compreensão, e eu disse isso, tenho dito, falei isso no Supremo Tribunal Federal, de que a perseguição aos cabos e soldados e aos sargentos estava absolutamente configurada. E se há perseguição, eles estariam cobertos tanto pela emenda constitucional 26, quanto pelo artigo 8º das disposições transitórias da Constituição, que falava, repito, em conciliação nacional. E se alguém tem dúvida se era o interesse e o que pensava o Constituinte sobre esse período, basta ler o discurso de Ulisses Guimarães, quando ele promulga a Constituição e dedica ela a Rubens Paiva, dizendo que havia noite da ditadura militar. Então, havia uma clara intenção de conciliar, mas havia também a intenção de reconhecer os valorosos cidadãos brasileiros e cidadãs que resistiram e nunca perderam a esperança. Por isso que o item da justiça de transição, da reparação, é um item muito importante que o Brasil também ainda está a dever, e agora nesse governo que nega a própria ditadura militar, esse governo negacionista, volta, muito bem colocado, a perseguir aqueles que já estavam perseguidos, que foram perseguidos antes da Constituição de 88, foram perseguidos pela má leitura, má aplicação do texto constitucional, e agora assumidamente perseguido por um governo que nega e que tinha na presidência da Comissão da Anistia alguém que não acredita e diz que não houve sequer o golpe de 64. Por isso que a luta é muito forte, a luta continua, e uma luta de resistência democrática para persistência, para que nunca tenhamos ou nunca voltemos a ter esse tipo de justiça. A justiça dos quartéis, no sentido da justiça sem direitos, a justiça que se fundava no AI-5, que caçava pessoas, que censurava, que exilava, que fechava Congresso, o Supremo Tribunal Federal, não é a justiça que nós queremos e nós acreditávamos ter revogado no dia 5 de outubro de 1988. Doutor César Brito, eu quero dizer que adorei e foi brilhante a sua explanação. Realmente, eu esperava que o senhor trouxesse esse conhecimento. O senhor é um jovem, mas tem um profundo conhecimento sobre essa situação, e quero pedir ao senhor que admita aqui no nosso trio um quarteto, que é o doutor Adesto Buzing, daqui da Ordem do Rio de Janeiro, diretor do Centro de Arquivo, que pediu ao senhor que nos concedesse esse momento. Então, o doutor Adesto Buzing também está participando conosco, é um amigo, é um companheiro, é um batalhador quanto mais, é o César Brito II, se o senhor permite assim me dizer. Eu quero agradecê-lo muitíssimo. Vou passar para o meu amigo. Só para corrigir, eu prefiro ser o Adesto Buzing II, porque eu acho ele muito combativo e é um professor também meu. É verdade. Obrigado. Quero pedir a Deus que lhe dê vida longa, lhe dê muita saúde, que o senhor escape, que nós nos escapemos dessa pandemia, porque nós passamos pela chikungunya, passamos pela H1N1, passamos pela AIDS, e vamos passar por essa. E quero dizer que a todos de casa que estão nos assistindo, que Deus nos abençoe, que Deus lhe dê saúde, e que Deus caia na consciência da ministra Damares de que a anistia precisa ser feita, a verdade tem que ser contada, a história do Brasil precisa ser contada. A memória tem que continuar. Um abraço fortíssimo no coração. Muito obrigado, doutor, outra vez. O senhor foi brilhante, como o nosso doutor Bezerra, e nós sabemos que podemos contar com o senhor em Brasília, na defesa de todos os nossos caçados, todos esses que deixaram de ser clientes para passar a ser amigos, companheiros, pessoas que sofreram junto conosco, mas que nós já não queremos que sofram mais e vamos lutar para que não sofram. E no futuro estaremos em Brasília
só para isso, para lutar contra esse sofrimento. Muito obrigado por tudo. O senhor foi muito gentil. Muito obrigado também e muito obrigado por me permitir externar que quando nós fazemos a defesa daqueles que resistiram, é também uma forma de agradecimento. É uma forma de agradecer àqueles que nunca desistiram de acreditar na democracia. É a nossa forma de agradecer àqueles e aquelas que compreendem que viver respeitando a pessoa humana é a única forma de se viver com dignidade. Então, vocês e todos aqueles que resistiram, meu muito obrigado e dizer que a minha ajuda é pequena diante da ajuda que vocês deram à democracia. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo Bom contato. dia. Pelo contrário. Deus abençoe. Um abraço. Excelente. Excelente.